rei Saul, é o primeiro rei de Israel. E é interessante observar como é que ele começou. Que ele começa muito bem. Ele começa humilde. Ele foi escolhido por Deus. E ele se saiu muito bem a princípio. Aliás, ele revela muita humildade e muita confiança em Deus. E ele é uma pessoa que, bom, ele era até tímido. Então, a história dele ali na Bíblia, basicamente, começa no capítulo 9 de 1 Samuel. Quando você abre ali, fala de um tal de Quis. Quis era o pai de Saul. E o Quis era uma pessoa rica, fazendeiro. Ele tinha gado, ele tinha mulas, que de repente se extraviaram. E ele incumbiu seu filho, o Saul, um jovem ainda, de buscar essas ovelhas, né? Porque quando a gente fala de extraviar, sempre pensa em ovelhas, as mulas. Buscar essas mulas, procurar por elas, elas haviam fugido do curral. E ele mostra ali, já de cara, que era uma pessoa que tinha uma boa relação com o pai. Ele era trabalhador. Ele era obediente ao pai. Ele foi buscar essas mulas e ele era uma pessoa determinada, porque ele não as encontrou, mas continuou procurando. Então tem várias características ali em 1 Samuel capítulo 9 que revelam qualidades de Saul. Às vezes a gente suspeita que uma pessoa que termina tão mal a vida, de fato deve ter sido má a vida toda. Não foi o caso de Saul. Um bom filho, trabalhador, persistente no trabalho, foi procurar as ovelhas, não as encontrando, não desistiu, continuou, até que, com a ajuda de alguém que estava ali acompanhando, ele foi instruído a procurar o profeta, o grande profeta Samuel, que poderia, pela intimidade com Deus, dar uma orientação, instruir onde estavam as ovelhas. E ele foi buscar a presença do profeta, ou a presença de Deus. Ele foi recorrer a Deus através do profeta Samuel. E quando ele chega lá, ele vai ter uma surpresa. Porque Deus já havia avisado ao profeta que esse moço, o Saul, iria bater ali na porta de Samuel, procurando por mulas perdidas, e que ele era o eleito de Deus para se tornar o primeiro rei de Israel. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que nos surpreendem. A forma de Deus agir é, por vezes, surpreendente. Tudo que Saul queria como um bom filho era encontrar as mulas, e ele já se daria por muito satisfeito. Ele procurou o profeta, ele procurou a Deus por causa das mulas, para encontrar as mulas. Mas ele vai encontrar algo muito melhor, mais excelente, algo com o qual ele jamais havia sonhado. Deus o escolhera para ser o rei de Israel.
E ele recebe essa informação, ele é ali ungido já, ele é ali consagrado, ele já recebe essa profecia. E quando ele já ia indo embora, o Samuel diz, olha, fica tranquilo em relação às mulas, elas já foram encontradas, quando você voltar elas já estarão lá. Tem gente que está interessado mesmo apenas nas mulas, né? E por isso busca Deus. Mas Deus tem mais do que mulas. Ele nos dá as mulas, ele responde os nossos anseios. Agrada-te do Senhor e ele fará aquilo que anseia o teu coração. O Senhor sabe, em glória, suprir cada uma das nossas necessidades. Mas você já parou para pensar que o que Deus tem vai muito além do que aquilo que a gente busca? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus tem o reino. Certa vez Jesus elevou os olhos para o Pai e deu graças e disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultasses essas coisas dos sábios, dos poderosos, e as revelasses aos pequeninos. Obrigado, Senhor, porque foi assim do teu agrado. Que coisas! O reino, a autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Dou poder para vocês pisarem sobre toda obra maligna. O maligno não lhe toca. Vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Encontramos a salvação. De repente, o que nós buscávamos a princípio em Deus era cura. Era a solução de uma questão financeira, emocional, de algo temporal. Enquanto Deus tinha muito mais para fazer, para realizar. É o que aconteceu com o Saul. O Saul, recebeu o reino. Deus tem uma coroa para você também. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. É o que o Senhor diz para as igrejas, para os membros da igreja. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A necessidade de perseverança e de fidelidade não basta começarmos bem, tão bem começou o Saul. E mais adiante, no desenrolar da história, o profeta Samuel se apresenta diante de todo o povo e diz, olha, Deus vai apontar o seu escolhido, aquele a quem ele próprio escolheu para ser o rei de Israel. Então, todo mundo se reuniu. Opa, aqui deu um problema da minha... Todo mundo se reuniu e Deus ali escolheu da menor tribo, a tribo de Benjamim, este que é Saul. Sabe onde que estava Saul nessa hora? Saul já sabia que seria escolhido. Já tinha ouvido do profeta. Como é que você se vestiria para esse grande dia, hein?
Sabe o que Saul estava fazendo? Estava se escondendo desse grande dia. Estava achando que era muita areia para o seu caminhãozinho. Ele era humilde. Quando procuraram por Saul, ninguém encontrava. Mas cadê este? Cadê ele? Onde é que ele está? E Deus diz através do profeta. Deus revela a sua localização. Deus não apenas sabe onde estão as mulas perdidas, sabe onde está o escondido Saul. Não tem como a gente se esconder de Deus, não é não? E aí, tá lá atrás daquela carroça. E de trás daquela carroça, sai envergonhado, tímido, se sentindo totalmente indigno de tal coisa. O Saul. E ele é aclamado rei, não por todo o povo, por parte do povo. Sempre haverá oposição. Sempre existirão os que são do contra. Sempre existirão os filhos de Belial, como a versão Almeida apontava, chamava os filhos de Belial. Os filhos de Belial zombavam de Saul, zombavam do escolhido de Deus. Diziam, esse é que vai reinar sobre nós? Esse moleque? Essa pessoa sem expressão, sem carisma? Esse tímido, envergonhado, quem ele pensa que é? Ele é que vai reinar sobre nós? De modo algum. Então, de cara, Saul teve que enfrentar uma grande oposição. Faziam chacota, piada, desprezavam a Saul. Mas Deus vai honrar Saul, porque Saul era humilde. Porque Saul começou bem. Começou humilde e obediente ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar vitória, vai usar Saul para liderar como um general o exército de Israel numa determinada batalha, e a vitória, a unção, a bênção de Deus estava com Saul, e ele tem uma vitória acachapante, assim, daquele tipo incontestável. Deus está com Saul. E foi assim que ele foi sufocando a oposição, porque pelos frutos, pelo testemunho de Deus na vida dele, os opositores foram ficando cada vez mais, agora sim, eles e não Saul, tímidos. Botaram o rabo entre as pernas, se calaram, ou se renderam, ou fugiram, ou sumiram do mapa. E Saul reinou, e vitória, e começou tão bem, e ele foi indo bem, até o ponto de que este bem acabou para ele se tornando uma pedra de tropeço. Porque de repente não se via mais um Saul tímido, tão dependente de Deus, um homem que busca a presença de Deus, mas não, alguém que começou a achar: eu tenho a força, eu tenho a sabedoria, eu tenho traquejo, não tem para ninguém. Então ele se achou aos seus próprios olhos. Entrou no tabernáculo e quis exercer o papel de sacerdote, ainda que advertido pelos sacerdotes. Ele usurpou a condição de sacerdote, porque ele dizia: quem são vocês para me impedir? Vocês sabem com quem vocês estão falando? E aí a casa começou a cair para Saul. Na sequência, ele, como o pastor Samuel bem descreveu ontem, ele desobedece a Deus, porque ele se acha. Deus pediu uma coisa e ele falou assim: não, eu tenho um plano melhor, tenho algo melhor para oferecer.
para Deus. Então ele começou a interpretar a palavra de Deus de uma maneira mais livre, de acordo com a sua arrogância, a sua presunção, e não de acordo com a prudência e com o temor do Senhor. E a consequência foi que Deus, o mesmo Deus que o havia escolhido, agora se decepcionou. Porque Deus não o escolhera para este fim. Ele desviou-se de Deus, apartou-se de Deus. Depois se tornará uma pessoa ciumenta, invejosa, cheia de ira, cheia de ódio no coração, que vai tentar a todo custo, pelo menos tentar eliminar o Davi, que será o ungido de Deus, o novo ungido de Deus. Lembre-se, cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. É a coroa que não foi necessariamente roubada por Davi, não foi. Mas foi tirada pelo próprio Deus, que deu, Deus tira. E resultado é desgraça. Desgraça por desobediência, vai praticar feitiçaria, vai se desviar completamente de Deus. Que fim trágico foi o de Saul.